Uma boa noite a todos. Que o nosso Deus de paz nos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Nós estamos iniciando, então, este mês, este tema muito importante para as nossas vidas, que é vida vitoriosa. E estamos baseando, em nosso texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso tema hoje é a respeito da espiritoterapia. Eu sei que parece uma palavra pouco conhecida, mas para nós que trabalhamos na área de aconselhamento, isso é uma palavra, na verdade, chave. Então, hoje nós vamos falar a respeito disso, o que significa e como funciona a espiritoterapia. E uma das coisas importantes que nós precisamos entender, então, ela é uma palavra que ela é utilizada dentro do aconselhamento centrado em Cristo, Então, nós tivemos este curso, essa matéria, já faz quase 20 anos que eu trabalho na área de aconselhamento, e esse tem sido, então, a dinâmica do nosso aconselhamento, é tratar as pessoas sempre baseado, então, em Cristo. Tudo centrado em Cristo. Mas o que é e como funciona a espiritoterapia? Então, é cuidar do ser de forma integral. Essa é uma coisa muito importante da gente entender. É cuidar do ser de forma integral, como um ser único e singular que foi criado por Deus a sua imagem e a sua semelhança. Primeira coisa para nós entendermos. A palavra de Deus diz lá em João, capítulo 4, versículo 24, que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora vamos aprofundar. Como que nós podemos entender o que isso significa? Para que a gente seja um adorador em espírito e em verdade, nós precisamos compreender como nós mesmos, compreender a nós mesmos, olhando, então, exatamente para esse fato, sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, seres singulares e únicos. Nós precisamos ter essa concepção de como nós fomos feitos e como nós funcionamos. Então, saber quem nós somos sempre terá uma grande influência em nossas decisões e no modo como nós nos relacionamos com Deus e no modo como nós nos relacionamos com as pessoas e conosco mesmo. Eu sempre falo que o maior inimigo meu sou eu mesma. O nosso maior inimigo é o nosso eu, somos nós mesmos. Então, nós precisamos entender que nós somos seres espirituais. A espiritoterapia trabalha exatamente com essa concepção, que nós somos seres espirituais. Cabe a cada um de nós saber, então, que a nossa identidade é uma identidade espiritual e que ela influencia o conhecimento que é dado pelo Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre o funcionamento, então, desse espírito, desta alma e desse corpo. Então, nós precisamos entender o que as Escrituras declaram, que nós somos seres espirituais. As outras filosofias tratam a gente apenas como parte fragmentada.
Mas nós precisamos entender o que a palavra de Deus declara a respeito da nossa identidade espiritual. Então, nós vamos ver que nós somos constituídos de 3 partes: espírito, alma e corpo. É isso que a espiritoterapia faz, quer dizer, que o aconselhamento centrado em Cristo faz. Ela nos define como seres espirituais e que precisamos entender isso. Então, nós vamos ver o nosso primeiro texto. Vou usar 3 textos, mas os irmãos podem procurar mais em casa. 1 Tessalonicenses 5:23, nós já falamos aqui, diz assim: o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós já temos uma definição: espírito, alma e corpo. Somos seres espirituais, nossa identidade é espiritual. Então, olha só, Hebreus capítulo 4, versículos de 12 a 13. Os irmãos anotem, depois podem averiguar. Hebreus capítulo 4, versículos de 12 a 13, nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta em sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Uma coisa importante, as pessoas confundem espírito e alma, acham que espírito e alma é a mesma coisa. Não, a palavra de Deus define bem que espírito é uma coisa, alma é outra coisa. Vamos continuar. Mais um exemplo que nós temos foi quando o Senhor Jesus ele estava na cruz. Ele existia, então, no seu corpo, e ele escolheu um ato da sua alma, quer dizer, da sua vontade, para entregar o quê? O seu espírito. Então ele diz assim: e clamando Jesus, com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Lá em Lucas, capítulo 3, versículo 46, nós temos: o que nós precisamos entender como seres espirituais, que as coisas espirituais devem ser discernidas espiritualmente. As coisas espirituais devem ser discernidas espiritualmente. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 13 a 14, diz assim: as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Todas as coisas precisam ser discernidas espiritualmente. Paulo escreveu, lá em 1 Coríntios 6,17, Paulo ele traz essa essência de nós entendermos quem nós somos em Deus. E ele fala assim: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, recorrendo a essa linguagem das Escrituras, nós podemos dizer que o ser humano é um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Nós somos seres espirituais, somos um espírito que tem uma alma e que habita num corpo.
Esta é a nossa identidade. O que nós precisamos entender? O nosso espírito é a parte de nós que se relaciona com Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito quando nós nos tornamos filhos de Deus. A alma é a parte de nós que se relaciona com outras pessoas. E ela tem 3 faculdades, ou seja, ela funciona de 3 formas. A nossa alma, ela tem a mente, as emoções e a vontade. Então, eu sou um espírito que tem uma alma que pensa, uma alma que sente e uma alma que tem vontade. E que habita o quê? Nesse corpo. Esse corpo é apenas um invólucro, né? É uma casca, é uma caixa. Só isso. Que carrega o quê? O mais precioso, espírito e alma. Então, nós somos seres espirituais que temos uma alma que pensa, que sente e que tem vontade. E o nosso corpo é a parte de nós que se relaciona, então, com este ambiente. Através do quê? Através dos 5 sentidos. Agora, o que nós precisamos entender, o que aconteceu, que as pessoas acabaram perdendo essa consciência de Deus. Antes do pecado, havia uma interação, havia relações, né? Nossa relação com Deus era sem conflitos. Era uma relação entre espírito, alma e corpo. Mas Deus disse a Adão, disse assim: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Uma vez que Adão e Eva comeram, sabemos que algum tipo de morte aconteceu naquele dia. Não foi, obviamente, uma morte física. As suas almas continuaram, né, a funcionar, sua mente, suas emoções e suas vontades. Como resultado do seu pecado, a morte física aconteceu mais tarde. Mas naquele dia houve sim uma morte. E era a morte espiritual. Ou seja, eles perderam a consciência de Deus. O pecado da desobediência levou eles a quebrarem o seu relacionamento com Deus. E isso afetou não só o seu espírito, mas afetou também a sua alma e também o seu corpo físico. Assim sendo, as dificuldades que nós temos hoje nessas áreas passou a ser, então, um efeito adverso sobre outras áreas. O que isso quer dizer? Que aquilo que acontece no meu espírito afeta a minha alma, afeta a minha mente, afeta as minhas emoções e afeta o meu corpo físico. Então, nós precisamos entender que, eu quero trazer para os irmãos entenderem, a espírito-terapia considera como primordial e principal a nossa relação com Deus. Restaurar o relacionamento do homem com Deus. Nós não podemos fazer nada por ninguém até que este relacionamento seja restaurado. Então, quando nós trabalhamos um aconselhamento centrado em Cristo, nós sabemos que a primeira coisa que a pessoa precisa é restaurar o seu relacionamento com Deus. Então, aquela relação pessoal inicial e tudo o que diz respeito, então, com isso, né, com o Espírito, nós podemos explicar hoje em termos da salvação, quando nós falamos da necessidade que o homem tem de ser salvo. Mas o que precisa ser feito? Então, olha só,
partir da queda do homem, o homem se tornou carne, ou seja, a partir dessa ocasião, ele viveu uma vida centrada nele mesmo. Deixou de ser uma vida centrada em Deus, no seu relacionamento com Deus, para ser uma vida centrada o quê? Nele mesmo, no seu próprio eu, no seu próprio egoísmo. Por isso, a maior necessidade do ser humano é de salvação. Nós não podemos fazer nada com ninguém que não queira o Cristo que salva. Então, a maior necessidade que o homem tem é de salvação, é de converter-se a Cristo, é de nascer de novo, é de ser regenerado, é de ser salvo, é de confiar em Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Aceitar a Cristo, receber a Cristo. A salvação é estabelecer uma relação pessoal com Deus, restaurar o seu relacionamento com Deus por meio da fé em Cristo Jesus. A menos que o Senhor Jesus esteja em nossas vidas, é óbvio que Ele não pode fazer mudança nenhuma. A não ser que Cristo seja o centro da nossa vida, como a Natiara cantou. Nada pode ser feito por nós. Ele precisa ser o centro de tudo em nós. Para que mudanças aconteçam, precisa ver isso. A sua entrada na nossa vida provoca, então, o nascimento espiritual, ou o nascer de novo, que é somente o começo da nossa vida em Cristo. Antes de confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, em submissão pessoal, nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos convença que nós nascemos pecadores e que necessitamos da salvação. Paulo, ele declara algo muito importante, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. De acordo com a infalível palavra de Deus, Ele nos salva quando reconhecemos-nos como pecadores e quando invocamos o seu nome. Então, depois de termos resolvido essa questão da salvação em nossas vidas, nós temos que aprender a nos alegrar nesta salvação. Eu lembro de Davi, né? Davi orava: dai-me a alegria da salvação. Nós somos salvos. Nós estamos novamente vivendo o nosso relacionamento com Deus através de Cristo Jesus. Nós precisamos nos alegrar na certeza que Deus fez o que Ele disse que faria. Nos perdoou e nos reconciliou com Ele através de Jesus Cristo. As pessoas estão perdendo a alegria da salvação, a alegria de cultuar, a alegria de viver a sua vida em Cristo, alimentando tristeza em sua alma, em vez de alimentar o seu espírito, porque o nosso espírito, ele só se alimenta do nosso relacionamento com Deus. Nosso espírito não se alimenta de mais nada, a não ser do nosso relacionamento com Deus. Se alimenta desta palavra que é Deus falando conosco. Dos nossos momentos de intimidade com Deus, de oração, de súplica diante de Deus. Nosso espírito só se alimenta do relacionamento. Então, o que nós precisamos entender é que muitas pessoas estão perdendo a alegria da sua salvação. E temos que orar como Davi orava: Senhor, sustenta em mim
a alegria da minha salvação. As pessoas que nós, às vezes, chamamos, nós temos alguns dizeres, pessoas neuróticas. O que são pessoas neuróticas? Dentro, então, da espiritoterapia, pessoas neuróticas são aquelas pessoas que a maioria das vezes desejam sentir mais do que crer. O seu estilo de vida acaba fazendo o quê? Distorcendo a realidade. Porque quem deve governar a nossa vida é o Espírito. O Espírito governa a alma e dá saúde para o corpo. Porque uma alma doente adoece o corpo. Então, nós precisamos entender isso, que quando nós somos governados pela nossa alma e não pelo nosso espírito, pelo nosso relacionamento centrado em Deus, nós vamos o quê? Adoecer. Adoecer o quê? Nosso corpo, nossa mente, nossas emoções e a nossa vontade. Podemos estar, então, seguros que a nossa relação com Deus é inquebrável, é eterna, e nós estamos seguros, sim, nesta relação. Paulo escreveu lá em Colossenses 3:3. A nossa vida está oculta, escondida, juntamente com Cristo em Deus. A minha vida, a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. E o que isso faz na minha alma, ou precisa fazer na minha alma, quando eu tenho um entendimento a respeito da onde a minha vida está guardada? Quando eu entendo isso, eu garanto a vitória sobre os meus medos, meus pavores, meus temores. E sabe por que é tão importante a gente entender isso? Porque a nossa alma é a última a focalizar sobre isso. Por isso que fala assim, que o Espírito está pronto, porque a palavra revelou, o Espírito abriu sua mente, deu um entendimento, pegou. Mas a nossa alma é a última a entender aquilo que o Espírito já guardou, já alimentou, já segurou. Então, nós precisamos entender que quando nós entendemos que nós estamos seguros em Deus, então os nossos medos podem ir embora. Nós fomos aceitos. Outra coisa importante, o ser humano precisa se sentir salvo e seguro. E ele está seguro em Cristo, em Deus. Mas esse ser humano também, ele tem a necessidade de aceitação. E a cruz, ela é o exemplo do amor, da aceitação, da segurança, do valor que todos nós temos. É a cruz. Então, a nossa aceitação por Cristo não depende de obra alguma que nós possamos fazer, mas unicamente pela obra realizada no Calvário. Nada que eu faça vai me fazer sentir amado, valorizado, seguro, pertencente, competente ou salvo, a não ser a obra que Cristo realizou na cruz. Se eu entendo isso, eu posso ter vitória, então, contra a rejeição. E é importante, então, nós entendermos que é nessa entrega total, é nessa dedicação, nessa submissão a Deus que nós podemos ter uma vida vitoriosa. Nós precisamos nos entregar de espírito, de alma e de corpo. Nós precisamos buscar a Deus com o nosso espírito, com a nossa mente, com as nossas emoções, com a nossa vontade, com o nosso corpo. Nós precisamos nos entregar para que o Espírito Santo de Deus faça a obra que Ele precisa fazer em nós, até que Ele venha. Então, a entrega total é essencial para sermos totalmente úteis, então, na obra de Deus. Se no nosso espírito nós tivermos certeza da salvação,
segurança da nossa salvação, aceitação na salvação e compromisso com o nosso Salvador, toda a nossa vida como cristão será centrada em Cristo. Ele será o nosso Redentor, o nosso Senhor. O nosso aconselhamento deve ser centrado em Cristo. A nossa vida, nossa mente, nossas emoções, nossas vontades têm que estar centrada em Cristo Jesus. A Bíblia, a palavra de Deus, é esse instrumento. Então, a espiritoterapia, um aconselhamento centrado em Cristo, tem como instrumento, como ferramenta, a palavra de Deus. Pois ela é Cristo do começo ao fim. Gênesis 1 até Apocalipse 22. Terminando, a Bíblia é Jesus. Lá em Lucas 24, 27, nos diz assim: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles nas Escrituras. Ela é totalmente centrada em Cristo. Ela é a palavra de Deus. Jesus é a própria palavra, o Logos de Deus. É a própria palavra de Deus. Então, tudo na nossa vida deve ser centrado em Cristo, pois é em Cristo que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É em Cristo. É nessa palavra. Colossenses 2,3 fala isso. Em Colossenses 2,3 nos diz assim: e Ele é a nossa própria vida. Ele é a vida em nós. Nosso espírito está vivo porque Ele é a vida em nós. Em Cristo, diz a palavra de Deus, Efésios 1:3, temos toda a sorte de bênçãos espirituais dispostas nas regiões celestes para todos aqueles que creem, de espírito, de mente, de emoções e de vontade. A palavra de Deus ainda nos diz que é Ele que nos conduz a nossa vida, a nossa piedade, que é a nossa devoção a Deus. É Ele que nos livra das corrupções, das paixões que há no mundo, diz 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. E 2 Coríntios 12, 9. A sua graça é suficiente para lidar com qualquer situação em nossa vida. A graça de Deus é suficiente para lidar com qualquer situação em nossa vida. Então, o que nós precisamos entender é que esta palavra está cheia de princípios bíblicos que provocam mudanças e transformações na nossa vida. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, e Romanos 12, 2 nos diz a respeito daquilo que a palavra de Deus pode fazer em nós. Se nós queremos ajudar pessoas biblicamente, nós precisamos saber o que Deus de fato diz sobre a natureza do ser humano, sobre as suas necessidades e como elas devem ser supridas. Ele é o nosso Criador e o manual é a Bíblia. Então, nessa espiritoterapia, aprendemos 4 necessidades básicas. Lembra que eu falei? Salvação, restauração do relacionamento da pessoa com Deus, falar sobre o amor de Deus, a aceitação, os valores da segurança que foram dados por Deus. Antes da queda, Adão e Eva se sentiam plenamente amados, aceitos, valorizados, seguros em Deus. Mas após a queda, quando ficaram separados de Deus, eles se esconderam. Perderam a consciência da presença de Deus, que da presença de Deus ninguém pode se esconder. Mas foi a primeira coisa que aconteceu com eles. Ficaram separados de Deus, se esconderam
sentiram na hora a perda do relacionamento que antes eles compartilhavam com Deus. Por meio do relacionamento com Ele, quando é restabelecido, então Ele supre todas as nossas necessidades. E eu gosto de ver e de ensinar algo muito importante, que ainda temos tempo, que é o manual da felicidade. Jesus, ele nos deu uma dica, deixou um manual de como nós podemos ter uma vida vitoriosa. E isso está lá em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 16, que são as bem-aventuranças. E ele fala: bem-aventurado, felizes serão, prósperos e bem-sucedidos serão quem? Primeiro, os pobres de espírito, ou seja, os humildes. Quem é? Então, tudo começa por aí. Humilde de espírito, pobre de espírito. Então, olha só, quem é o pobre de espírito humilde? É alguém que submeteu a sua vontade a Deus e pela fé colocou Cristo em primeiro lugar na sua vida. Então, todo o aconselhamento centrado em Cristo começa por aqui. A pessoa precisa se tornar pobre de espírito, humilde, submetendo a sua vontade a Deus e pela fé colocando Cristo em primeiro lugar na sua vida, o centro de tudo em sua vida. Então é importante a gente entender que os princípios da palavra de Deus, eles provocam mudanças em nossa vida. E esse manual da felicidade é muito importante, porque lá em Mateus, diz assim, a palavra de Deus fala assim: e Jesus vendo a multidão. E Jesus vendo a multidão, ele senta e começa então, bem-aventurado. Mas quando a gente pensa nesse vendo, não é com esses olhos que nós estamos vendo aqui. São com olhos espirituais. Jesus, passeando pela multidão, ele via como estava o espírito daquela pessoa. Ele via que tinha uma pessoa com a mente perturbada, uma pessoa com um coração amargurado, uma pessoa doente fisicamente. E aí ele para e fala assim: bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado, feliz será o misericordioso, o limpo de coração, o pacificador, o faminto e sedento de justiça, o pesaroso, o perseguido por causa da justiça. Então, ele está dando aqui para nós 8 princípios de como nós podemos encontrar a vitória na nossa vida. O que nós precisamos entender, quando ele viu a multidão, ele viu o que acontecia no espírito, na mente, nas emoções, na vontade, no corpo daquela multidão. E ele fala assim: olha, primeiro você precisa restaurar o seu relacionamento com Deus, colocando, então, centrando a sua vida em Deus. O que nós precisamos entender é que todos esses princípios, esses 8 princípios, fazem parte da nossa vida espiritual. Então, quando nós quebramos esses princípios, nós estamos trazendo para a nossa vida problemas espirituais, emocionais e físicos. Nós já ouvimos falar de doenças psicossomáticas. Elas começam no lugar e elas vão se irradiando. Então, são problemas que começam no nosso espírito, que invadem a nossa mente, que invadem as nossas emoções e também invadem o nosso corpo. Então, quando nós quebramos princípios da palavra de Deus, nós temos problemas, então, espirituais que afetam, então, a alma e o corpo. E eu quero dar um exemplo. O orgulho. O orgulho, ele é um problema espiritual. A palavra de Deus diz lá em Tiago 4,6, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos
humildes. Então, as pessoas que quebram esse princípio da humildade, quando elas violam esse princípio, elas estão separadas de Deus. Elas têm um espírito crítico e orgulhoso. A crítica é onde começa? Na mente. Então, um problema espiritual chamado orgulho leva a pessoa a estar, além de estar separada de Deus, ela vai ter um espírito crítico, orgulhoso e condenador. Porque ela violou um princípio da palavra de Deus. E o orgulho gera, então, o afastamento de Deus, que gera outro problema, que é chamado de rebeldia, que gera a desobediência e o espírito de independência. Vocês entendem? Um problema espiritual afeta minha alma, minha mente, minhas emoções e a minha vontade. A incredulidade, ela leva a gente a ter problemas de preocupação e ansiedade. Alguém vai falar, mas ansiedade e preocupação é uma coisa da mente. Não, ela é um problema espiritual gerado pelo quê? Pela incredulidade. Porque a incredulidade vai afetar o quê? Minhas emoções, a minha vontade e o meu corpo físico. Então, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês aonde? Em Cristo Jesus. Então, olha só, irmãos, quando eu aplico o princípio, ele está me dando uma bênção correspondente, porque todos os princípios da palavra de Deus encerram com uma bênção. Se eu conserto esse princípio, eu sou abençoado, sou restaurado. E é assim que nós trabalhamos num aconselhamento centrado em Cristo. Bem dessa forma como estou falando para vocês. Então, quando nós apresentamos as nossas preocupações e ansiedades a Deus, a paz de Deus vai montar guarda onde? No nosso coração. Vai montar guarda por quê? Para que não entre mais, para que eu não continue alimentando o espírito de ansiedade e preocupação. Mas eu tenho que aplicar o quê? O princípio. Se você está preocupado e ansioso, faça o quê? Vai diante de Deus e entrega aquela ansiedade, aquela preocupação. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, vai ficar montando guarda no seu coração para que você não alimente mais a ansiedade nem a preocupação. O medo. Todo mundo acha que o medo é uma questão psicológica. Não, o medo é um problema espiritual. Que vai afetar o quê? A sua alma, sua mente, suas emoções e a sua vontade. Então, olha só, o medo, o que significa o medo? O medo é uma desconfiança do amor de Deus. O medo é gerado quando nós não confiamos no amor de Deus. E nós vamos ler, vamos abrir lá, não precisa abrir, irmãos, 1 João 4, 16 a 18. Eu vou abrir a minha Bíblia porque eu gosto dessa tradução. Quando eu atendo as pessoas, eu gosto de usar essa porque elas entendem um pouco melhor. 1 João, capítulo 4, 16 a 18. 1 João. E diz assim na minha tradução: portanto, no amor não existe medo. Medo é um sentimento, ok? No amor não existe medo. Seu perfeito amor por nós afasta todo medo. Se estamos com medo, é porque tememos o castigo. E isto mostra que não estamos completamente convencidos de que Ele realmente nos ama. Portanto, o nosso amor por Ele vem como resultado dele ter nos amado primeiro. Então, a palavra de Deus diz que o amor afasta todo medo. Que amor? O amor de Deus.
Se eu estou com medo, aqui está dizendo a palavra que eu estou desconfiando do amor de Deus por mim. Então é um problema espiritual que afeta o quê? Minha mente, minhas emoções e a minha vontade. A rebeldia. Rebeldia é um problema o quê? Espiritual. É um problema espiritual que cria sofismas, baluartes, fortalezas na mente contra o conhecimento de Deus e a lei de Deus no nosso coração. Salmo 68:6 diz assim: Deus faz com que o solitário viva em família e liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. O que isso está querendo dizer para nós? Que a rebeldia nos leva a viver em terra árida, onde nada dá. Vou me esforçar, vou trabalhar, vou fazer, mas nada prospera, nada cresce. Por quê? Porque a rebeldia é um problema espiritual. E a rebeldia se levanta na nossa mente, né? Usa as nossas emoções e usa a nossa vontade para se rebelar contra Deus e contra a sua lei. A falta de perdão também é um problema espiritual que causa o quê? Na nossa alma, amarguras e ressentimentos. Quebra alianças e relacionamentos, a falta de perdão. Mateus capítulo 6, versículo 12, nos diz assim: nós oramos a Deus, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. E essa questão do perdão, irmãos, é a maior. Se você chega a uma pessoa, você sabe que todo ser humano tem problema com perdoar. A maioria dos problemas são relacionados à falta de perdão. Mas sabe por quê? Porque o crente não tem... E falo crente, porque eu atendo a maioria, dificilmente eu atendo um que não seja. São os cristãos. Porque quem tem a consciência do tamanho, do volume, do perdão eterno que recebeu, perdoa. Não fica esperando sentir se vai perdoar. Fica esperando que a pessoa reconheça que errou contra ela. Não. Quem tem noção do volume, do comprimento, da altura, do perdão que recebeu pela eternidade toda, não fica esperando para perdoar. Sabe por quê, irmãos? Isso tem a ver com identidade. Os filhos de Deus perdoam. E não importa o ato que foi praticado contra ele, ele precisa perdoar. As doenças que nós estamos vendo hoje, elas são causadas pela falta de perdão. Nós somos governados por leis em todos os aspectos da nossa vida. Temos leis espirituais que governam nosso espírito. Temos leis psicológicas que governam a nossa alma e temos leis físicas. Todos nós, como seres humanos, temos necessidades humanas que precisam ser satisfeitas para que tenhamos uma vida espiritual vitoriosa, para que cresçamos em Cristo e, como corpo de Cristo, a expressão de Deus aqui na terra. Não é isso que nós estamos vendo. Porque nós estamos doentes. Porque não aprendemos a perdoar. Porque não temos consciência daquilo que Deus fez por nós. Nós também temos necessidades biológicas, desejos do corpo atingidos pelo pecado. Nós, sim, precisamos reconhecer que precisamos de um Redentor que resgate o nosso coração da idolatria. Sabia que nós também somos idólatras? Nosso coração é idólatra. Qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus para suprir sua necessidade de salvação, de amor, de valor, de pertencimento, de competência, é um ídolo no seu coração. E isso nos afasta de Deus. Porque Deus odeia a idolatria.
é necessário nós voltarmos para a suficiência de Cristo como nosso Redentor e Senhor. Ou seja, Ele nos redimiu, Ele quer nos libertar, é Ele que nos reabilita, é Ele que repara, que salva, que resgata do cativeiro, seja Ele qual for. Então, eu gostaria de... Posso orar, pastor? De orar, para que a gente possa entender que aquilo que afeta o nosso espírito vai afetar a nossa alma, nossa mente, nossas emoções, nossa vontade, e pode trazer doenças para o nosso corpo. Então, nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê o espírito de entendimento, de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento de Jesus Cristo. E que Ele seja o centro, realmente, da nossa vida. E o governo seja do Espírito de Deus, no nosso espírito. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é o nosso remidor, o nosso resgatador, o nosso redentor. Aquele que nos habilita, que nos restaura. É aquele que nos salva, nos perdoa, nos faz nascer de novo em Ti. Nós estamos aqui e te pedimos que o Teu Espírito Santo nos convença daquilo que precisa ser liberado em nosso coração. Pessoas que precisam ser liberadas pelo poder do perdão, palavras, sentimentos. Pai, só o Senhor pode, pelo Teu Espírito, sarar os corações, curar o meu coração, sarar o coração dos meus irmãos e curar a Tua noiva. Por isso nós nos entregamos, espírito, alma e corpo, e nos submetemos a Ti e a Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.